E aí, terceiro, beleza? Tranquilo? Deixa eu coçar meu pé que tem pernilongo aqui, peraí. Tranquilo? Voltei então para mais uma aulinha aí online. Hoje eu vou fazer diferente, não vou corrigir, não vou iniciar nenhum conteúdo. Eu vou corrigir a avaliação bimestral de vocês que eu passei na última aula, tá? As notas foram boas, muito boas até. O pessoal mandou bem, não teve cópias da internet, respostas completas, um ou outro errinho ali que eu até considerei, mas é bom vocês assistirem esse vídeo porque eu senti falta de respostas mais completas, tá? De início, meio e fim numa resposta. Então, eu vou passar alguns pontos aqui das respostas para vocês completarem, que para PISM é importante. Pode ser que algum ponto seja descontado ali das suas respostas, tá? Vou corrigir aqui então. E é isso, tá? Olha só. A prova foi baseada em Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa, né? Temas que não têm aparecido tanto como eu imaginava que deveria, ou pelo menos pretendia aparecer, que eu queria que aparecesse no PISM 3, mas eu estou apostando para aparecer esse ano, pelo menos algo relacionado à Revolução Russa, tá? E Primeira Guerra Mundial talvez uma questão fechada. Olha só. Número 1. Primeiro tem um texto ali falando sobre a paz punitiva, né? Sobre como que a Alemanha foi punida após a Primeira Guerra Mundial, e a letra A pergunta: qual foi o principal tratado assinado após a Primeira Guerra Mundial? Aí, né, a resposta completa, bonitinha. O principal tratado assinado após a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes. Ok? Só isso. B. Com base no texto e nos pontos do Tratado de Versalhes, te dava a resposta. Isso é uma questão de PISM, tá? Então tem que ficar atento. Explique por que o historiador britânico Hobsbawm diz que alemães foram alvos de uma paz punitiva. Porque quando acabou a guerra, né, os países vitoriosos convocaram o Tratado de Versalhes, declararam paz, né, na Europa, mas puniram a Alemanha. Humilharam a Alemanha com perda de territórios, perda de soldados, perda de armamentos, pagamento de uma indenização altíssima. Então foi um acordo de paz, o Tratado de Versalhes, para terminar a guerra, mas punitiva porque puniu a Alemanha de todas as maneiras possíveis, o que gerou um clima de vingança nos alemães, principalmente no Hitler, né, quando vai chegar ao poder, que vai desencadear a ascensão do nazismo e do fascismo italiano e o início da Segunda Guerra Mundial. Ok? Beleza. 2. Estabeleça a relação presente entre o assassinato de Francisco Ferdinando e o início da Primeira Guerra Mundial. Olha só, o assassinato do arquiduque ou do príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, ele é o estopim para o início da guerra. Não caiam na baboseira de outras pessoas que falam que não foi, mas foi, tá? De todos os livros, os principais, por exemplo, igual esse daqui, do David Stevenson, a história da Primeira Guerra Mundial. Ó, tá? O melhor livro, o melhor autor sobre a Primeira Guerra Mundial. E aqui ele também vai dizer isso, tá? O assassinato do Francisco Ferdinando, ele é o que faltava para iniciar a guerra. Você teve outros motivos, tá? Mas a morte dele é o que vai fazer o estalo, o gatilho para o início do conflito, tá? Não caiu na baboseira de outros professores, beleza? Então olha só, quando ele é morto, né, lá na Sérvia, em Sarajevo, na capital da Sérvia, ele é assassinado por um grupo terrorista, Mão Negra, e depois disso o Império Austro-Húngaro começa uma investigação em cima da Sérvia, começa a abusar até da boa vontade dos sérvios para a investigação, e o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Quando declara guerra à Sérvia, a Inglaterra entra ao lado da Sérvia e aquela política de alianças vai puxando os países para o conflito, beleza? Vamos lá. 3. Indique a relação existente entre o imperialismo e a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Imperialismo, lembram disso lá no segundo ano, quando os países europeus começaram uma corrida para neocolonizar, ou colonizar, né, para explorar o continente africano e asiático. Isso foi o imperialismo. Só que países como Alemanha e Itália, né, que demoraram para se unificar, ficaram com as piores terras ou nem terras conseguiram. Por exemplo, os italianos. Então, esse clima de eu quero o que você conquistou, eu quero conseguir o que você conseguiu, né, por parte de italianos e alemães,
vai desencadear um clima de vingança, de ódio, de inveja, que vai desencadear a Primeira Guerra Mundial. Vai ser uma das causas da Primeira Guerra Mundial. A conquista, o desejo de se conquistar terras na África, na Ásia, só que essas terras já tinham donos. Beleza? B. Cite alguns dos armamentos utilizados por esse mesmo conflito e explique o impacto. Aí era uma pesquisinha básica na internet. Metralhadora, o avião vai ser utilizado pela primeira vez como arma, tanques de guerra, bombas de gás como o gás pimenta, o gás mostarda, mais o que? Metralhadoras, já falei, cavalos, animais, né? Pombos, ratos, coelhos, cachorros, gatos, pássaros, lagartos, para fazer uma espécie de mensageiros entre as trincheiras, beleza? 4. Com base, tem um texto sobre a Revolução Russa, agora entramos na Revolução Russa. Destaque a situação econômica da Rússia antes do processo revolucionário. A Rússia era totalmente atrasada. A Rússia era feudal. Você lembra do feudalismo no primeiro ano? Né? Então, a Rússia era feudal ainda, vivia de agricultura. A Rússia era totalmente atrasada em relação a qualquer país europeu, as grandes potências europeias, pelo menos. Então, a situação econômica da Rússia era ruim demais, miséria. Tá? Enquanto que o czar Nicolau, a nobreza, vivia do bem bom. Beleza? B. Identifique e explique 2 levantes que antecederam a Revolução Russa. Então, você pode falar, por exemplo... Então, 2 acontecimentos que aconteceram antes da Revolução Russa. Você pode falar do início da Primeira Guerra Mundial, que impactou sim a Revolução Russa, e você pode falar do Domingo Sangrento, né, quando o Nicolau II manda fuzilar idosos, crianças e mulheres que foram até em frente ao palácio de inverno dele, ou de verão, agora não lembro, exigir melhoria nas condições de vida, de mais emprego, dos salários, redução da carga horária. Beleza? E para fechar, número 5, determine a divergência política existente entre bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques queriam uma aproximação com a burguesia russa, né, uma aproximação com o capitalismo, para depois implantarem o socialismo. Viajei. Os bolcheviques queriam implantar diretamente o socialismo, né? Queriam implantar um regime comunista, um partido único, é o que vão fazer. Os mencheviques queriam se aproximar da burguesia, né, do capitalismo, para depois só implantar o socialismo. Então você tem a divergência entre esses 2 lados, bolcheviques e mencheviques, beleza? Fechei aqui. Qualquer dúvida, então, me procurem lá no Google Sala de Aula. Valeu!